Olá, meus queridos alunos, primeiro ano do ensino confirmatório, tudo bem com vocês? Muito bem. Então, hoje vamos dar mais um passo em nosso estudo, em nossa reflexão, aprendendo sempre um pouco mais acerca do Antigo Testamento, da Palavra de Deus. Nós vamos ver na aula de hoje o livro de Números, assim, traçar algumas pinceladas que caracterizam, que chamam a atenção deste quarto livro do Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 livros chamados de Pentateuco, escritos por Moisés e que narram, então, aí o começo, a formação do povo escolhido, o povo de Israel, o povo de Deus, tá? Livro de Números é um livro relativamente curto, ele não é um livro muito extenso, né? Ele tem 36 capítulos. E por que ele recebe esse nome, Números? Porque neste livro será feita 2 contagens do povo. Em 2 momentos, o povo de Deus, o povo de Israel, ele vai ser contado, né? Então, muitos números, e daí o título da obra, Números. O livro de Números é um livro que vai narrar, então, a saída do povo de Israel lá do Monte Sinai, onde eles haviam recebido as instruções, as leis, né, os mandamentos, e agora, partindo do monte, eles ficaram aos pés do Monte Sinai, acampados e aprendendo durante aproximadamente 1 ano. 1 ano foi o período. Saíram do Egito, chegaram no Sinai, ali eles permanecem em torno de 1 ano, e agora eles saem na caminhada rumo à terra de Canaã. Isso vai aparecer, vai transparecer lá no capítulo 10. Mas aí algo vai dar errado. Aí algo vai acontecer. E uma caminhada, um deslocamento que duraria ali coisa de pouco espaço de tempo, né? É uma caminhada que vai durar, na verdade, vai se transformar em 40 anos de caminhada. Então vejam que o que vai causar estes 40 anos peregrinando pelo deserto. Isso Números também vai nos mostrar, né? Eu já vou antecipar aqui para vocês, precisou toda uma geração de israelitas teimosos, cabeças duras, israelitas que não aceitavam as ordens de Deus. Esse povo teve que morrer. Eles foram proibidos de entrar na terra de Canaã. Não puseram os pés na terra de Canaã. Nem mesmo Arão, o irmão de Moisés, vai entrar na terra de Canaã. O próprio Moisés também não vai entrar. O Moisés lá do monte, do alto do monte, ele vai ver a terra de Canaã, mas ele não vai pôr os pés na terra prometida, aquela terra que era de Abraão, Isaac e Jacó, né? Muito bem, então assim nós vamos dar início à nossa análise do livro de Números. Quero que você tenha o livro aí consigo, então, chamar a atenção para algumas coisas, né? Capítulo 1, versículo 44 a 46, ali quase no final do primeiro capítulo, né? A contagem de todos os homens com 20 anos para cima, ou seja, aptos para o serviço militar, né? 603.550 homens, né? Então, a primeira contagem, isso aqui está acontecendo aos pés do Monte Sinai ainda. Depois o texto vai continuar, né? Aqui tem, no capítulo 4, tem algo interessante, né? Os gersonitas, né? Os descendentes de Gerson, aí, o que eles deviam fazer, né? Os gersonitas, olha só,
capítulo 4, versículo 24. Capítulo 4, versículo 24, olha aí na tua Bíblia. O serviço dos gersonitas é trabalhar na tenda e carregar cargas, né? Olha aí, ó, esse era o trabalho dos descendentes do Gerson, né? Quem era o Gerson mesmo? Lembra? Lembra, né? Gerson era um dos filhos de Moisés, tá? Muito bem. O texto vai continuar, tem muita coisa que na verdade faz parte da lei cerimonial, da lei civil, não nos diz respeito, não nos afeta, né? Não nos impõe uma obrigação, uma obrigatoriedade de acolher, de obedecer esse tipo de coisa. Então, eu estou chamando a atenção especialmente para aquelas coisas mais importantes dentro do livro de Números. Você pode abrir o capítulo 10, Números capítulo 10, a partir do versículo 11. A partir do versículo 11 se dá, então, o começo da caminhada, o começo do deslocamento lá do Monte Sinai, né, até a terra de Canaã. Tá? Então, se vocês olharem no versículo 11, olha lá, acompanha a leitura. No segundo ano, depois que o povo saiu do Egito, no dia 20 do segundo mês, a nuvem se levantou de cima da tenda sagrada. E aí o versículo 13, 12 e 13, nesse dia os israelitas começaram a caminhar, partindo assim do deserto do Sinai, a nuvem parou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, eles começaram a caminhar, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Então, a partir daqui vai se dar essa caminhada, uma caminhada que duraria poucas semanas até a terra de Canaã, mas em função da desobediência dos israelitas e do castigo de Deus, ou seja, não permitindo, impedindo que aqueles teimosos israelitas entrassem na terra de Canaã, essa viagem de poucas semanas, ela vai durar 40 anos. 40 anos andando para cá, para lá, para o outro lado, voltando de novo, até entrar na terra de Canaã, até que aquela geração morresse, até que aqueles teimosos morressem. Muitas vezes o trabalho no reino de Deus é assim mesmo. O trabalho da igreja, muitas vezes, só vai para frente quando determinadas lideranças negativas morrem. Isso aconteceu com o povo aqui em Números e eu vou demonstrar isso para vocês. Muito bem. Nesse capítulo 10, então, eles mostram como é que foi a ordem da saída lá do Monte Sinai, e aqui vai nos ser apresentado um personagem interessante, é o Obabe, né? Obabe, quem é esse cara? Ele é filho de Jetro, né? Portanto, irmão da Zípora. Quem era Zípora? Mulher de Moisés. Então, o Obabe, ele era cunhado de Moisés. Ele foi convidado por Moisés para acompanhar essa caminhada pelo deserto até a terra de Canaã. E o texto, ele não responde, ele não diz, pelo menos aqui não, se o Obabe, se ele vai acompanhar ou não Moisés. Em princípio, não. O versículo 30, depois que o convite de Moisés é dado, o Obabe responde assim, acompanha aí. Números, capítulo 10, versículo 30. Obabe respondeu, não, eu vou voltar para a minha terra e para a minha família. Então,
diante dessa informação, a gente vai dizer, ou a gente pode dizer, que o Hobab, então, não acompanhou Moisés lá até a terra de Canaã. Tá? Capítulo 11, nós vamos encontrar o povo reclamando num lugar chamado Taberá, né? Reclamando o quê? Reclamando que tinha muito coronavírus? Não, reclamando que eles não tinham carne para comer. E esse povo vai dizer assim, olha, lá no Egito a gente era escravo, mas tinha muita carne para se alimentar, né? Então, é nessa situação aqui que Deus vai mandar as codornas, né? As codornizes, e ali o povo vai ter então carne para se alimentar, né? Olhem capítulo 11, versículo 33. Quando ainda havia muita carne para comer, o Senhor ficou irado com o povo e os castigou com uma terrível epidemia. Lá no Antigo Testamento já tinha epidemia que matou muita gente, né? Então, aqui no capítulo 11, a reclamação em Taberá, a falta de carne e o castigo de Deus, então, com essa epidemia que matou muita gente, né? Capítulo 12, nós vamos ver o castigo da Miriam, né? Miriam, ela vai ter que ficar alguns dias fora do acampamento, como castigo, como punição, né? Por quê? O que foi que a Miriam fez? A Miriam e o Arão, os dois irmãos, começaram a criticar Moisés porque ele casou com uma mulher etíope, né? Uma mulher etíope. Você vai encontrar em alguma literatura o termo cuxita, né? Cuxita, etíope, significa do norte da África. E por causa dessa crítica, o Moisés, que era um cara muito humilde, apesar de ser um grande líder, ele tinha uma humildade muito grande. Em função dessa crítica, Deus então vai fazer com que a Miriam se torne impura, né? Com uma doença de pele. E por isso, então, no versículo 12 diz assim, não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com metade do corpo destruído, né? Por aquela doença que ela havia sido atacada, uma doença de pele, ficou muito branca, e assim então ela teve que ficar fora do acampamento por uma semana, 7 dias, e depois foi reconduzida, né? No capítulo 13, nós vamos encontrar o surgimento do Oséias, né? Quem é o Oséias? Nada mais do que o Josué. Quem é Josué? Josué é o personagem bíblico que vai substituir Moisés, né? O Josué, que a princípio tinha o nome de Oséias, né? Então ele vai substituir o Moisés na condução, na liderança do povo. Lá em Canaã, quando o povo entra em Canaã, quem vai ser o líder ali? Josué, né? Josué é o líder que substitui Moisés, tá? Mas antes disso, eu quero voltar um pouco, eu acabei pulando uma coisa importante aqui, por isso eu peço desculpas. Voltem para Números capítulo 6. Em Números capítulo 6 é o lugar, é o livro onde vocês vão encontrar a bênção sacerdotal, a bênção que normalmente é utilizada no culto. O Senhor te abençoe e te guarde,
o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Esta é a bênção sacerdotal, ou bênção aarônica. Deus ordenou que Arão abençoasse o povo desta maneira, com essas palavras. Está em Números capítulo 6. E eu quero fazer um desafio para ti, depois eu vou perguntar por escrito isso. Leia número 6 e encontre aonde está então a bênção aarônica, né? A bênção sacerdotal, ok? Agora sim nós podemos ir adiante, então, retomamos lá para o 13º capítulo, sobre o surgimento de Josué, que é o grande líder que vai substituir Moisés, né? Josué, ele é apresentado nesse 13º capítulo daqui do livro de Números, tá? Muito bem. Números capítulo 14 é o capítulo que vai nos mostrar a revolta do povo e aonde o povo então vai ser castigado. Toda aquela geração incrédula, aquela geração teimosa que não confiou em Deus, eles vão ter de morrer primeiro, surgir uma nova geração para que o povo possa entrar na terra de Canaã. Tá? No capítulo 14, então, inclusive há o pedido de alguns líderes do povo de Israel para voltar para o Egito. Queriam voltar para a escravidão do Egito, né? E aí, especialmente esses dois personagens, o Josué e o Calebe, nomes bem importantes, Josué e Calebe. Eles vão fazer e vão dizer ao povo que a terra de Canaã é uma terra muito boa, que é uma terra que produz frutas, né? Para o povo não ter medo. Aliás, essa é uma característica do Josué, não tenham medo. É uma palavra muito apropriada para o povo de Deus nos dias de hoje. Não tenham medo. Mas como aconteceu esse episódio, Deus vai fazer o seguinte, Deus vai fazer com que estas pessoas nunca entrem na terra prometida, na terra de Canaã, a terra que dá leite e mel. Números, capítulo 14, a partir do versículo 21. Marque esse texto, sublinhe ele, marque-o com uma caneta colorida, enfim. Olha que coisa importante nós vemos aqui. É Deus dizendo, Números, capítulo 14, versículo 21. Mas pela minha vida e pela minha presença gloriosa que enche toda a terra, juro que nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Eles viram a minha glória e os milagres que fiz no Egito e no deserto. No entanto, 10 vezes puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. 23. Eles nunca entrarão na terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me abandonaram verá aquela terra. 24. Mas o meu servo Calebe tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Agora, 25, agora os amalequitas e os cananeus estão morando nos vales, portanto amanhã voltem e vão para o deserto, na direção do Golfo de Acaba. Então, os israelitas que tinham vivido 430 anos na escravidão do Egito, foram libertados milagrosamente pela mão de Deus através do seu servo Moisés, libertos através da abertura do Mar Vermelho, e assim alcançaram o deserto do Sinai.
lá no Monte Sinai receberam por 1 ano a lei de Deus, os mandamentos, a lei civil, a lei religiosa, tudo aquilo que eles deveriam cumprir. Deus providenciou alimento para esse povo, maná e também as codornas. E agora, quando eles caminham algum período e chegam à terra de Canaã, eles duvidam de que Deus vá fazer com que eles entrem ali. Querem, inclusive, voltar para o Egito. E aí a ira de Deus se acende e diz: nenhum de vocês, essa geração que duvidou, que foi teimosa, vai entrar na terra de Canaã. Apenas o Josué e o Caleb. O resto vai morrer no deserto. O resto das pessoas não vão entrar. Vai ter que vir uma nova geração de israelitas que vão entrar na terra prometida. Então, a partir do versículo 26, nós vamos encontrar o castigo de Deus, né? Capítulo 14, versículo de número 32 e 33. Diz assim: porém vocês morrerão, e os corpos de vocês ficarão no deserto, neste deserto, onde os seus filhos vão caminhar 40 anos. Vocês foram infiéis e por isso eles vão sofrer até que todos vocês morram aqui. Versículo 38, um versículo emblemático, um versículo muito bonito. Dos 12 homens que foram espiar a terra, somente Josué e Caleb ficaram vivos. Então, através desta verificação, dessa leitura, nós vamos encontrar, então, o castigo de Deus. Os israelitas vão ter de perambular 40 anos pelo deserto, aquela geração incrédula e teimosa terá de morrer e ser sepultada nas areias do deserto, e somente depois de 40 anos é que esse povo vai finalmente entrar na terra de Canaã. Indo adiante, queridos alunos, nós vamos encontrar agora, aqui tem uma repetição de regras e leis, né? Capítulo 17, 18, 19, ali no final do 19, algumas regras sobre o tocar nos mortos, né? Tocar em defuntos, né? Era uma regra cerimonial que os israelitas deviam obedecer. Né? No versículo 11 diz assim: quem tocar em algum defunto ficará impuro 7 dias. Né? Então, a pessoa que tocasse no morto ficaria religiosamente considerada impura durante uma semana. No capítulo 20, nós vamos encontrar a referência à morte da Miriam, né? Quem é a Miriam? Você lembra? Lembra daquela mocinha lá nas margens do rio Nilo que achou ou que viu aquele bebezinho colocado dentro de um cesto que foi vedado com betume, né? Lembra quem foi essa mocinha? E quem estava dentro do cesto? Dentro do cesto estava o bebê Moisés. E quem estava cuidando para onde é que aquele cesto ia? A sua irmã Miriam. E aqui em Números, capítulo 20, a Miriam, né? Ela vai morrer. Capítulo 20, versículo 1. No primeiro mês, todo o povo de Israel foi para o deserto de Zim e acampou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Muito bem. O texto continua, tem vários relatos aqui acerca das aventuras, por assim dizer, que o povo viveu durante essa caminhada pelo deserto. Como eu disse, uma caminhada
onde eles perambularam, iam para cá, iam para lá, etc. e tal, brigavam com um inimigo, depois guerreavam com outro, mas não tinham autorização para ir para a terra de Canaã, porque Deus tinha dito, nenhum destes teimosos aqui vai entrar na terra prometida. Ninguém. Todos vão morrer e vão ser sepultados então nas areias do deserto. No capítulo 22, nós temos uma referência única na Bíblia, onde um animal fala. É isso aí, um jumento que fala, né? Então eu vou deixar esse texto aqui em stand-by, ou seja, eu não vou me deter muito nele, eu quero que você leia todo o capítulo 22 de Números, e depois eu vou fazer então algumas questões escritas de maneira específica e conduzir, na verdade, o teu raciocínio, para que você leia o texto, leia as perguntas e, respondendo as perguntas, entenda então o que aconteceu aqui com o Balaque e os mensageiros de Balaão e a jumenta. Tá? Muito bem. Adiante, nós vamos encontrar então alguns exemplos clássicos da lei civil, da lei religiosa, né? No capítulo 27, por exemplo, tem uma referência àquelas irmãs, 5 irmãs da tribo de Manassés. Elas não casaram, né? Ou pelo menos não tiveram filhos, né? E, aliás, elas não tiveram irmãos homens. Então, a rigor, elas ficaram sem herança. E é sobre esse assunto que vai acontecer, então, uma busca por uma resposta diante de Deus. Moisés vai fazer isso para solucionar esse impasse, porque aquelas irmãs, elas teoricamente vão ficar sem herança, né? Sem a terra lá, quando o povo então entrasse na terra de Canaã, né? E o que vai acontecer? Aí você vai ter que ler do capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 11. Como é que Deus vai resolver esse impasse, né? Bem interessante. E esses 11 versículos aqui, eles são bem clássicos, assim, no sentido de mostrar um pouco da lei civil, né? A lei dos relacionamentos, das regras interpessoais, das regras como sociedade dos israelitas, tá? Muito bem. Josué, aqui na sequência, ele vai ser escolhido, então, como o novo líder, né? Porque a partir de agora, nós vamos encontrar novamente os israelitas, passado, então, estes 40 anos, né? Nós vamos encontrá-los à margem da entrada na terra de Canaã, né? Então são regras que Deus vai dar agora no final do livro de Números e, enfim, agora vai acontecer, passou os 40 anos de punição, aqueles teimosos já morreram, foram sepultados e agora o povo vai de fato se preparar então para entrar na terra de Canaã, tá? Isso nós vamos ver ainda alguns detalhes no livro de Deuteronômio, e depois no final de Deuteronômio nós vamos entrar então em Josué, onde de fato vai acontecer, efetivamente vai acontecer essa entrada então na terra de Canaã, tá bom? Continuarei semana que vem enviando mais material para vocês. Em seguida eu vou mandar as questões escritas, o questionário, então, e quero convidar vocês também para acompanhar o culto, né?
Nós ainda não podemos fazer cultos presenciais, ou seja, com pessoas dentro da igreja, está proibido pela Prefeitura de Jaraguá do Sul. Então o culto ele vai acontecer de maneira remota, ou seja, de maneira eletrônica, através do Facebook ou do canal do YouTube. Você pode escolher. Domingo de manhã, 8h30 da manhã, vai ser liberado então o acesso ao culto. Eu gostaria muito que vocês acompanhassem, assistissem, cantassem os hinos juntos, enfim, participassem do momento de culto então. Domingo de manhã, 8h30, tá bom? Um grande abraço para ti, que Deus te abençoe, te guarde, uma boa aula, uma boa reflexão. Procure responder as questões e devolver então dentro da semana que vem, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.